Graças a Deus. A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, ouvinte deste canal Mensagem de Esperança. E eu quero ler uma palavra que encontra-se no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 7. E eu quero ler o versículo 1 e depois também o versículo 16. Mas antes eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ainda, se não for muito incômodo, divulgue para outros a respeito deste canal de pregação. Então vamos à leitura da palavra. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E o versículo 16: e os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho a respeito do dilúvio. A palavra de Deus, que é verdadeira, que se cumpre integralmente, ela nos fala a respeito de um dilúvio que veio sobre a terra. A palavra nos apresenta que a raça humana naqueles dias se corrompera de uma maneira terrível. Parece que até certo ponto tinha duas gerações. A geração da chamada linhagem de Caim e a geração da chamada linhagem de Sete, que era chamada os filhos de Deus. E os de Caim, até que entendemos, era chamado filho do homem. Mas houve a corrupção do ser humano. Houve a mistura. Meus irmãos, a palavra de Deus para nós nos dias de hoje, ela é bem clara, que nós não devemos nos misturar com o mundo. E ela diz bem clara, principalmente ali no Evangelho de João, capítulo 17, nós estamos do mundo, mas não somos do mundo. A linhagem setista, e até certo ponto eu quero focalizar nessa parte, como chamados filhos de Deus. Até certo ponto eles adoravam a Deus. Nós vemos que até nos dias de Enoque havia um determinado avivamento. E a linhagem descendente de Caim não tinha temor de Deus. Vivia na carnalidade, nos crimes, as coisas tremendas. Mas parece que a linhagem de Sete, que eram os filhos de Deus, foi perdendo também o temor e misturou-se. Chegou o ponto que Deus olha e a raça humana tinha se corrompido. E nos diz a palavra que Deus resolveu acabar, extinguir com a raça humana. Mas Deus é um Deus justo. No meio de toda aquela profanação, ele encontrou uma família que temia Deus. Essa era a família de Noé, que era composta de 8 pessoas, que era Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 esposas. E Deus determinou que acabaria com a raça humana através do dilúvio. E mediante isto, nós vemos nas Escrituras, o Senhor mandando que Noé construísse uma arca, um navio de madeira, que por sinal devia ser um navio muito grande. E parece que Noé levou quase 100 anos, ou mais de 100 anos, construindo esse navio. Não podemos ser específico na data. E chegou um dia que ele estava pronto. E aí Deus ordenou que os animais limpos, casais de animais limpos, deveriam entrar na arca. E assim aconteceu. Mas note uma coisa, tomando por base ainda aqui o versículo 16, que a arca só tinha uma porta. Em um determinado tempo, faltando, pelo que nós vemos, no teor desse capítulo 7 aqui, 7 dias antes de vir as águas do dilúvio, a arca estava pronta.
Os animais já tinham entrado na arca. E Deus então manda também que Noé e sua família entrassem. E diz a palavra aqui, o versículo 16, e os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Só tinha uma porta. E o Senhor fechou por fora. Ele estava no controle. Se Noé quisesse abrir, não podia. Fechou por fora. Meus irmãos. A arca só tem uma porta. Nos dias de hoje, Jesus se considerou e é de fato a porta. Ele disse, eu sou a porta. A arca serviu de salvação para aquela família fiel, que até certo ponto, podemos dizer, Deus guardou eles da tribulação. Veio as águas do dilúvio e aquela geração morreu afogada. Noé não podia abrir mais nada, ele estava lá. Meus irmãos, a palavra nos fala que agora a terra não vai ser destruída mais com as águas do dilúvio. Mas tanto em Novo Velho Testamento como no Novo, nós encontramos a respeito do dia do Senhor, que haverá uma comoção, os céus, os mantos se enrolarão. Coisa terrível, vai haver uma catástrofe mundial, não sabemos como. A igreja na qual nós pertencemos, ela nos fala a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer, dentro de um certo sentido, que Jesus é a nossa arca. E para servir a Jesus, entrar para servir, só tem uma porta, que é Ele. A palavra nos fala que Ele virá para buscar a sua igreja. Meus irmãos, e é fato consumado que a palavra é a verdade. Assim como aconteceu nos dias de Noé, vai acontecer também nos dias do Filho do Homem. Nos dias de Noé, o povo não se preocupou com salvação, parece que não acreditaram. E parece que quando Noé falava que ia ser destruído com as águas, eles não entenderam muito, porque até certo ponto, não vou dizer que a interpretação definitiva e correta, mas o que a Bíblia diz é que um vapor subia da terra. Parece que não chovia até então, se é que estamos interpretando correto. E o povo não acreditou. Quando veio as águas do dilúvio, não tem mais jeito. A igreja do Senhor, há quase 2.000 anos, vem anunciando, nós vemos pregando que o Senhor vem buscar a sua igreja. E vem para preparar, para levar para ser um povo. E nós chamamos isso arrebatamento da igreja. E depois do arrebatamento da igreja, vai haver uma tribulação tão grande nesta terra, coisa terrível. Mas, assim como a arca flutuava sob as águas do dilúvio, proteção, a igreja arrebatada descansará na glória com o Senhor Jesus Cristo. Eu não vou dizer que vai flutuar na glória, não. Estará na glória com o Senhor Jesus Cristo. Enquanto aqui haverá a grande tribulação, meus irmãos, minhas irmãs. Isto é um acontecimento real, aconteceu. E a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação que nós entendemos que é 7 anos, vai acontecer também. Mas uma coisa que vai acontecer também, assim como Noé, e até certo ponto, vamos dizer, que representa os salvos, foram libertos, salvos da destruição do dilúvio. A igreja será guardada na grande tribulação.
será livre desse acontecimento terrível, o sol, os céus se enrolando, coisas tremendas que a Bíblia nos fala. Por quê? Noé foi considerado justo diante de Deus. E os crentes que fazem parte da igreja, que são a igreja, eles receberam a justiça de Cristo, porque ele é a cabeça da igreja, sendo a igreja um corpo. Portanto, é uma bênção ser crente, é uma esperança, é um motivo de muita alegria, é um motivo de perseverança, porque nós temos segurança. Este mundo terrível está aí, que jaz no maligno, mas nós somos um povo diferente, o povo de Deus, que aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e habitaremos com o Senhor. Que Ele abençoe a todos. Esse é o nosso desejo, é isso que esperamos, é essa vontade de Deus para conosco. Portanto, ficamos na esperança. Noé esperou com paciência. A arca estava trancada, mas não tinha chuva. Foi fé, mas no 7º dia veio a chuva, as águas do dilúvio. Que o Senhor abençoe a todos. E vamos ficar aguardando com esperança a promessa de Deus, porque a palavra se cumpre integralmente. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, assim como Tu guardaste Noé, Senhor, nos dias do dilúvio, também vai nos guardar, Senhor. Dá-nos graça para estar firme contigo, Senhor, para alcançar graça diante de Ti, para estar preparado para o arrebatamento, pois é através do arrebatamento que Tu nos vai guardar da grande tribulação e das coisas terríveis sobre esta terra. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.